se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Fazenda Assombrada de Petrolândia. No limite da pequena cidade de Petrolândia, onde a vegetação se agigantava sobre estradas esquecidas, havia uma fazenda abandonada que ninguém ousava visitar depois do pôr do sol. A propriedade era cercada por lendas locais, mas o que mais chamava a atenção eram as luzes estranhas que dançavam entre os galhos das árvores à noite e as vozes que pareciam vir do nada. Diziam que quem passasse muito tempo ali nunca mais voltaria inteiro. A história começou com um jovem casal, Ana e Tiago, que resolveram explorar a fazenda em busca de material para um documentário amador. Eles tinham ouvido falar das luzes e queriam registrar algo impressionante. Ao chegarem ao portão enferrujado, sentiram um arrepio incomum. O vento soprava de forma irregular, como se algo estivesse observando seus movimentos. Entraram hesitantes, carregando câmeras e lanternas. À medida que caminhavam pela trilha coberta de mato alto, perceberam que o silêncio era opressor. Não havia o canto de pássaros ou o zumbido de insetos. Era como se a natureza tivesse sido sugada para longe dali. De repente, uma luz fraca piscou no horizonte, iluminando brevemente uma das janelas da casa principal. Tiago tentou gravar, mas a câmera falhou sem explicação. Isso não é normal, sussurrou Ana, apertando seu braço. Ao se aproximarem da construção decadente, ouviram o primeiro som, uma risada distante, quase infantil, que ecoava pelos campos vazios. Procuraram a origem, mas não encontraram nada além de arbustos secos e pedras cobertas de musgo. Quando entraram na casa, o ar ficou ainda mais denso. As paredes estavam cobertas de marcas de fuligem, como se um incêndio antigo tivesse consumido tudo ali dentro. No entanto, algo parecia vivo nas sombras. Na sala principal, encontraram um móvel caído, com papéis espalhados pelo chão. Entre eles, havia uma carta escrita à mão, datada de décadas atrás. Contava a história de uma família que vivia ali e desapareceu misteriosamente. O texto terminava com uma frase assustadora: "Eles estão aqui agora." Ana quis sair imediatamente, mas Tiago insistiu em continuar, argumentando que aquilo poderia ser o grande achado que procuravam. Quando a noite caiu completamente, as luzes começaram a aparecer com mais frequência. Elas flutuavam em padrões aleatórios, às vezes pairando perto das janelas, outras vezes sumindo abruptamente. As vozes também ficaram mais claras, fragmentos de conversas ininteligíveis misturados a gritos abafados. Tiago tentou gravar novamente, mas desta vez a câmera capturou algo impossível, figuras translúcidas movendo-se rapidamente pelo canto da tela. Ana estava à beira de um colapso nervoso quando decidiram finalmente deixar a fazenda. Enquanto corriam de volta para o carro, algo seguiu. Passos pesados ecoavam atrás deles, embora nenhum dos dois pudesse ver quem, ou o que, os perseguia. Quando alcançaram o veículo, Tiago notou que sua mão tremia tanto que mal conseguia encaixar a chave na ignição. Finalmente, o motor rugiu, e eles partiram, deixando para trás o que quer que fosse aquilo. Dias depois, ao revisar as gravações, perceberam algo ainda mais perturbador. Em uma das filmagens, uma figura indistinta podia ser vista parada atrás deles, observando tudo em silêncio. Desde então, Ana jurou nunca mais voltar àquela região, enquanto Tiago continuava obcecado pelas imagens, incapaz de esquecer o que testemunhara. A fazenda permaneceu lá, esperando pelos próximos curiosos. Meses se passaram desde a visita de Ana e Tiago, mas histórias sobre a fazenda continuaram surgindo. Moradores relatavam avistamentos frequentes das luzes estranhas, especialmente durante as noites de lua cheia. Alguns diziam ter ouvido risadas sinistras vindo da propriedade, enquanto outros juravam ter visto formas humanas caminhando entre as árvores. Ninguém sabia ao certo o que causava esses fenômenos, mas todos concordavam que algo maligno residia naquele lugar. Um grupo de estudantes universitários decidiu investigar os relatos. Armados com equipamentos modernos, eles montaram um acampamento próximo à fazenda, determinados a capturar evidências concretas. Durante a primeira noite, seus sensores detectaram atividade inexplicável, quedas bruscas de temperatura, alterações no campo magnético e sons eletrônicos que não correspondiam a nenhuma fonte conhecida. Um dos membros do grupo,
Lucas, afirmou ter visto uma mulher vestida de branco parada entre as árvores. Na segunda noite, as coisas pioraram. As luzes apareceram novamente, dessa vez mais intensas e próximas do acampamento. Os estudantes tentaram gravar tudo, mas seus dispositivos começaram a falhar simultaneamente. Celulares desligavam sozinhos, baterias descarregavam em minutos e até mesmo lanternas pareciam perder potência. Uma voz clara, porém distorcida, foi captada em um gravador: "Vocês não deveriam estar aqui." Presa em meio ao medo crescente, a equipe decidiu entrar na casa principal na terceira noite, convencida de que encontrariam respostas lá dentro. O interior estava ainda mais deteriorado do que antes, com tábuas podres e teias de aranha gigantescas cobrindo cada superfície. No entanto, algo novo chamou a atenção: uma porta trancada no porão, cuja fechadura parecia intacta. Usando ferramentas improvisadas, eles conseguiram abrir a passagem. O que encontraram no porão era inacreditável. Paredes cobertas de símbolos estranhos, escritos com tinta preta que parecia fresca, apesar da idade aparente da casa. No centro do cômodo, havia um altar improvisado, decorado com ossos e objetos pessoais, incluindo fotografias de pessoas que reconheceram como moradores desaparecidos da região. Uma sensação de horror absoluto tomou conta do grupo, e eles souberam que precisavam sair dali imediatamente. Enquanto corriam de volta ao acampamento, perceberam que algo os seguia novamente. Desta vez, não eram apenas passos, eram sussurros incessantes, vindos de todas as direções. As vozes pareciam murmurar seus nomes, implorando para que ficassem. Quando finalmente alcançaram o carro, notaram que um dos estudantes, Clara, estava em choque. Ela repetia sem parar: "Eles me tocaram, eles me tocaram." Após a experiência traumática, o grupo divulgou suas descobertas online, alertando outros sobre os perigos da fazenda. No entanto, em vez de desencorajar visitantes, isso atraiu ainda mais curiosos. Relatos de novos incidentes começaram a surgir, cada um mais assustador que o anterior. Parecia que a fazenda tinha um apetite insaciável por almas imprudentes. Anos se passaram, e a lenda da fazenda assombrada só cresceu. Turistas vinham de longe para testemunhar as luzes misteriosas, muitas vezes ignorando os avisos dos moradores locais. Para alguns, era apenas uma atração turística; para outros, uma oportunidade de confrontar seus próprios medos. Mas poucos saíam de lá ilesos. Um homem chamado Marcelo decidiu enfrentar a fazenda sozinho, munido apenas de uma câmera de vídeo e uma lanterna. Ele transmitiu sua exploração ao vivo para centenas de espectadores, prometendo revelar a verdade por trás das histórias. No início, tudo parecia calmo, mas conforme a noite avançava, a transmissão começou a mostrar anomalias. Luzes piscavam na tela, e vozes distorcidas podiam ser ouvidas ao fundo. De repente, a transmissão cortou. Quando voltou, Marcelo estava visivelmente abalado. Ele gritava para a câmera, dizendo que algo estava vindo em sua direção. A imagem tremia violentamente, e então, silêncio. Os espectadores assistiram horrorizados enquanto a tela ficava preta. Dias depois, a polícia encontrou seu corpo nos limites da propriedade, com expressão de puro terror congelada no rosto. Outro caso envolveu uma família que decidiu acampar perto da fazenda. Durante a madrugada, eles foram acordados por gritos altos vindo da floresta. Quando saíram da barraca para investigar, viram luzes dançando entre as árvores. Seguiram-nas involuntariamente, hipnotizados, até chegarem à casa principal. Lá dentro, encontraram um caderno com anotações detalhadas sobre rituais antigos, supostamente realizados na propriedade. Antes que pudessem sair, portas e janelas se fecharam sozinhas, prendendo-os lá dentro. As autoridades locais tentaram intervir várias vezes, enviando equipes para investigar a área. No entanto, sempre que alguém se aproximava demais da fazenda, os equipamentos falhavam e os relatórios retornavam inconclusivos. Muitos policiais admitiram sentir uma presença opressiva no local, algo que não conseguiam explicar racionalmente. A fazenda parecia proteger seus segredos a todo custo. Com o tempo, tornou-se claro que a propriedade não era apenas assombrada, ela era viva. As luzes e vozes eram manifestações de algo muito maior, algo que existia além da compreensão humana.
Quem ousasse desafiá-la pagava um preço alto, muitas vezes com sua sanidade ou vida. Ainda assim, a curiosidade continuava atraindo pessoas para aquele lugar amaldiçoado. Hoje, a fazenda de Petrolândia é considerada uma das áreas mais perigosas do país. Sua reputação macabra atrai tanto céticos quanto crentes, todos buscando respostas para os mistérios que cercam o local. No entanto, poucos têm coragem de permanecer lá por muito tempo. As luzes e vozes continuam a aparecer, desafiando qualquer tentativa de explicação lógica. Os habitantes da cidade aprenderam a conviver com a presença constante da fazenda em suas vidas. Embora evitem mencioná-la abertamente, sabem que ela está lá, observando silenciosamente. Algumas crianças juram ver figuras fantasmagóricas vagando pelos campos à noite, enquanto adultos preferem manter distância, temendo despertar algo adormecido. Pesquisadores paranormais ocasionalmente visitam a região, mas suas descobertas raramente são publicadas. Rumores sugerem que muitos desses especialistas abandonaram suas carreiras após experiências traumáticas na fazenda. Outros simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Aqueles que retornam geralmente carregam cicatrizes emocionais profundas, incapazes de esquecer o que testemunharam. A verdade é que ninguém sabe ao certo o que há naquela propriedade. Algumas teorias sugerem que seja um portal para outra dimensão, enquanto outras acreditam que seja o lar de entidades antigas, presas entre mundos. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: a fazenda não permite que seus segredos sejam revelados facilmente. Para os moradores de Petrolândia, a fazenda é tanto uma maldição quanto parte de sua identidade. Ela serve como lembrete constante de que há forças no universo que escapam ao nosso controle. Mesmo aqueles que tentam ignorá-la sentem sua influência, como um peso invisível sobre seus ombros. Embora a maioria prefira evitar o assunto, há sempre alguém disposto a arriscar tudo para desvendar o mistério. Essas pessoas são atraídas pela promessa de glória ou conhecimento, mas acabam encontrando apenas terror. A fazenda continua a reclamar suas vítimas, uma a uma, alimentando-se de sua curiosidade insaciável. No fim das contas, a fazenda assombrada de Petrolândia permanece um enigma. Suas luzes estranhas e vozes assombrosas continuam a intrigar e aterrorizar, garantindo que sua lenda nunca seja esquecida. Para aqueles que se aventuram em suas terras proibidas, resta apenas uma certeza: o que quer que habite aquele lugar, não deseja companhia. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode